Você está ao vivo. Agora tá ao vivo? Tá. Então eu tô ao vivo. Boa noite, gurizada. Microfone tá funcionando, não sei se tem alguém aí ouvindo já. Quem tiver aí já entrar primeiro, já confirma para mim se o som tá bom. Apresentações do assunto primeiro. Então, vocês tinham pedido várias vezes para eu fazer lives e posts corrigindo e falando sobre conteúdos que vocês me mandam. Tá ótimo, beleza? Então vou continuar. Pedindo para eu fazer comentários sobre os posts. Vocês me mandam os posts lá de atletas e profissionais, ou enfim, falando sobre ou mostrando exercícios ou só fazendo alguma coisa e vocês perguntam se faz sentido ou não. Eu também faço isso às vezes, né? Inclusive eu fiz isso hoje. E aí eu resolvi fazer live sobre isso porque eu não tenho mais tempo para produzir mais conteúdo e como estão me cobrando para fazer live, vocês gostam de lives, eu resolvi fazer lives. Então hoje eu vou fazer isso de novo, que na segunda-feira passada. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus Borgado, eu sou profissional de educação física, graduado pela PUC-RS, sou especialista em biomecânica e cinesiologia, então trabalho com especialidade em movimento, principalmente a parte de reabilitação e a parte de performance esportiva. Sou ex-atleta, treino atletas, trabalho com reabilitação, dou cursos, palestras, enfim, sou professor. Tenho uma academia aqui em Pinheiros, em São Paulo. Inclusive está tendo aula. Não quer virar a câmera aí, amor? Tu adora mostrar o pessoal treinando? Tem um pessoal aí treinando, então a Milene ali é que puxa os treinos aqui na academia. Eventualmente eu estou por aí também. E o nosso assunto hoje, então, é sobre aqueles conteúdos que vocês me mandaram. Eu ainda tenho pelo menos uns 15 vídeos que vocês me mandaram da semana passada, né? Mas tem mais uma galera que já me mandou mais alguns, então tem bastante coisa para comentar a respeito. E eu vou fazer isso. Observações. Quem está acompanhando lá no Insta hoje viu que tem um evento que vai acontecer aí do dia 22 a 26 de agosto, que vai ser sobre treinamento físico, então eu vou falar principalmente sobre os básicos, né? Agachamento, levantamento de terra, supino nesse evento. E lives todos os dias às 20h30, eu postei isso hoje lá também. Vou relembrar todos os dias de manhã, então às 20h30 de segunda a sexta, sábados e domingos não, mas de segunda a sexta às 20h30 lives, com assuntos diversos. Beleza? Fala pra galera Galera, quem tiver aí já, manda aviãozinho para convidar pessoas para virem ver a live ou para assistirem depois e deem coraçõezinhos. Quando vocês dão coraçõezinhos na live, a minha live aparece para mais seguidores lá, que eu estou ao vivo. Então, isso ajuda bastante. Tá bom? Bom, como sempre, eu falo sempre sobre terra. Vamos falar sobre terra. Me mandaram um vídeo sobre terra. Um excelente exercício para o corpo todo, principalmente para a cadeia posterior. Perfeito. Pega muito glúteos posterior de coxa. Potencialmente lesivo se fizer errado, mas um dos melhores exercícios se fizer certo. Começou bem. E ele vai dar algumas dicas em relação ao posicionamento das mãos, pegadas, posição de saída do chão. Ótima ideia. Então, aí tem um problema já. O moço está falando que a principal coisa que a gente precisa fazer, o principal ponto do terra é o tipo de pegada. Cara, o tipo de pegada não é tão relevante assim, existem melhores e piores pegadas, mas a pegada não vai influenciar o movimento em si. Então, como eu já tinha dito antes, o principal aspecto do terra, o ponto mais importante que vai definir o sucesso e uma boa execução é o posicionamento dos pés e pernas, seja numa postura, numa base sumô, seja numa base mais tradicional, a posição dos pés no chão e o posicionamento que a gente vai usar de pernas vai definir a qualidade do movimento do quadril e o quanto a gente vai utilizar de músculos ali do quadril, como glúteos, enfim, para utilizar o movimento e o tipo de pressão que a gente vai colocar na postura, que vai determinar a amplitude do movimento e o quão forte e potente vai ser e quanto melhor posicionado a gente tiver, mais glúteos, mais posterior de coxa, mais músculos das costas e menos lombar a gente utiliza. E isso é bem importante. Como eu já expliquei isso, essa cadeia toda de força de reação do solo, a gente impulsiona, empurra o solo com os pés e a força de reação que a gente tem do solo é bem importante.
Então o peso ele tem que estar mais para o calcanhar e lateral dos pés, quando a gente está falando de força. Existem divergências de algumas execuções do LPO, ou mais voltados para potência, para treinos pliométricos, onde a gente tenta transferir um pouco mais do peso para a ponta do pé e deixa os ombros avançarem um pouquinho em relação à barra, mas, em geral, peso maior na lateral e calcanhar do pé, né? E esse é o ponto principal. E aí, ele está falando das pegadas, está dizendo que a melhor pegada é a pegada cadeado, ou mista, invertida. Isso não é verdade. Bom, eu vou mostrar agora. Então, pessoal, a pegada é a forma como vai fazer o grip na barra, como tu vai segurar essa barra. Então, ele está dizendo que essa é a parte mais importante do movimento. Como a gente acabou de ver, não é. E aí ele está dizendo outra questão aí que não é bem assim, que é a melhor pegada para se fazer a pegada mista, ou invertida, ou cadeado, né? Que é uma palma da mão voltada para frente, uma palma da mão voltada para trás, né? Uma supinada, uma pronada, mas essa não é a melhor pegada, tá? Por quê? Quando a gente faz uma pegada regular, beleza, a barra escorrega entre nossos dedos, ela pode escapar mais facilmente. Porém, na pegada regular, a gente tem um encaixe e uma postura igual em ambos os lados. A gente vai fazer a mesma força com os mesmos músculos para fazer a mesma estabilização ali das costas e vai usar a mesma força em braços, romboides, trapézio inferior, dorsais, enfim, para fazer esse encaixe aqui das costas. Quando a gente inverte, ó, o meu ombro da mão invertida ele já tem uma tendência de fazer uma rotação anterior aqui, já fica mais rotado. Só de eu virar a mão, ó, ele já se projeta para frente. Então eu vou ter que fazer mais força e eu vou utilizar outros músculos, por exemplo, com a pegada invertida, a gente vai ter o coracoide e o peitoral, enfim, já sendo mais tensionados quando a gente faz essa rotação forçando aqui para trás. Tem uma desregulação ali na cintura escapular também. Isso faz bastante diferença em cargas altas. Então, normalmente, a gente usa a pegada regular e a melhor pegada que a gente poderia fazer seria a hook grip, que é fazer a pegada na barra, né, e fazer a pegada por cima do dedão. Dessa forma, quando a barra girar, ela impulsiona teu dedão para cima e tu está segurando o dedão, a barra não escapa. Se tu conseguir fechar a mão, ela fica realmente bem firme. Isso aí, da pegada hook grip, tu vai ainda ter uma postura regular, né? Igual aqui nas duas mãos, pronadas. Então facilita a estabilização. Tem pressão igual de ambos os lados, utiliza igualmente os músculos de ambos os lados do corpo. E estima-se que, eu nunca vi para o terra precisamente, mas no LPO, com uma pegada hook grip, a gente tem aproximadamente 30% a 40% a mais de carga fazendo essa pegada, então isso é bem considerável. Se for considerar, por exemplo, 30% num terra, de 100 vai para 130 quilos, de 200 vai para 260, 250, 270 quilos, só pelo ajuste da pegada, isso é bem considerável. Então a melhor pegada seria a hook grip. Outro ponto que é bem importante é, quando tu faz a pegada invertida, cadeado, mista, a palma da mão aqui para frente, né, pegada supinada, no caso aqui, nesse braço, ou no outro, tanto faz, tem uma tendência de usar mais o bíceps. E isso pode ser perigoso. Se tu fizer força no braço, usar o bíceps, usar o braço da flexão de cotovelo no movimento, por mínimo que seja, a chance de romper o bíceps é enorme com cargas altas. Então a gente tem que cuidar quando faz essa pegada para manter o cotovelo bem estendido. Não existe um problema real em usar essa pegada. Por exemplo, a Elaine usa pegada cadeado, né, para fazer terra, faz terra com 160 kg com pegada cadeado, mas não é a melhor pegada, não é a melhor forma de fazer isso. E aí, outro probleminha que ele está falando aqui no vídeo, que é a última questão ali, é que ele fala em fazer um agachamento. Não é um agachamento. Terra é terra, agachamento é agachamento. O que acontece? Só porque tu está fazendo o movimento do joelho, ou tu está baixando mais o teu quadril, não significa que tu está fazendo um agachamento. Mesmo que tu esteja com o quadril realmente baixo, e tem muitas pessoas que fazem, por exemplo, sumô,
com o quadril lá embaixo, isso não faz do exercício um agachamento, ele continua sendo um levantamento terra. O que tu vai ter a mais recrutando, né, quadríceps, com um quadril muito mais baixo, é só ter a barra sair do chão. Porque a barra saiu do chão, quem vai estar sustentando toda a carga são glúteos posteriores de coxa, musculatura da cadeia posterior, costas, enfim, e tu vai ter que fazer a extensão do quadril. Quem acelera a extensão do quadril, que é o motor primário, são os glúteos, músculos do quadril. Quem estabiliza ali vão ser posteriores de coxa, entre outros músculos, então esses vão ser os músculos mais recrutados, e não quadríceps. Então, não é um agachamento, ele continua sendo terra. Então, isso de dizer que se tu baixar muito o quadril, tu vai estar fazendo um agachamento, também está bastante equivocado. Então, existe um posicionamento ideal do quadril, a gente já falou sobre isso várias vezes, em várias lives, em vários posts e vídeos do YouTube, mas se a barra está no chão, como eu disse antes, é um terra. Ele só vai ser um agachamento se tu estiver empurrando a barra para cima em relação ao teu corpo. Ou seja, se tu estiver segurando a barra ou o peso e tu for empurrar ele para cima com o teu corpo, é um agachamento. Se tu estiver tirando o peso do chão e puxando ele para cima, é um levantamento terra, independentemente do posicionamento do quadril. Isso aí de agachamento terra ou agachamento com a barra baixa não existe. Agachamento é agachamento, terra é terra. Tu pegar os halteres, um em cada mão, e tu for fazer o movimento, ele vai continuar sendo um terra. Pode ser um terra mal executado, mas ele continua sendo um terra. Beleza? A gente tem um outro aqui. Vamos mudar um pouquinho, alguma coisa que eu não sei sobre lombar, terra, agachamento. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Tem um aqui. Sobre puxadas. Né? Barra, puxada, pulley. Você chama em São Paulo de pulley. Pulley, fazer a pegada na barra e puxar, né, na roldana para frente do corpo, ou para trás do corpo, ou neutro, né? Sentadinho no cabo, simulando uma barra fixa. A pessoa está falando que é o pior exercício do mundo fazer esse exercício puxando pelas costas. Então, pulei por trás ou a puxada por trás, pessoa que está falando que é horrível e que vai destruir o ombro e a cervical. Então, pessoal, o que acontece? Problema número 1 aqui nesse comentário, ela está dizendo que essa pessoa está falando que quando tu faz a puxada por trás, tu está jogando o cotovelo para trás e tu está forçando uma rotação anterior do ombro. Beleza. Existe essa tendência. Quando tu faz a puxada pela frente, é muito mais fácil de manter a postura. Concordo? Porém, a gente tem milhões de estudos mostrando que tem uma ativação muito maior de músculos das costas fazendo a puxada por trás. Em geral, a grande maioria das pessoas não tem mobilidade de ombro, não tem flexibilidade de peitoral e não tem uma boa coordenação de relação húmeros e escápulas, dissociação ali de húmero e escápula, que as pessoas gostam de chamar de ritmo húmero escapular, ou seja, as escápulas encaixarem e ficarem estáveis em depressão e adução, ou seja, elas fazerem isso aqui, se unirem nas costas, né? Esse movimento aqui, das escápulas irem para baixo, para trás e colarem, e a dissociação de movimento com o ombro, além de não conseguirem, a maior parte das pessoas não conseguir fazer esse movimento da escápula de forma adequada, elas não conseguem fazer o movimento dos ombros sem movimentar as escápulas e das escápulas sem movimentar os ombros. Então, em geral, o que acontece é que as pessoas fazem isso aqui. Então, quando tu chega lá embaixo, é que tu terminou de movimentar os ombros e as escápulas. E isso sim pode ser lesivo. Porém, essas puxadas por trás, elas têm uma ativação maior de dorsal, né? Músculo grande aqui, lateral, latíssimo do dorso. Tem uma ativação maior de romboides e trapézio inferior, músculos aqui que fazem a adução e depressão das escápulas, né? Unem elas e puxam elas para baixo. E Vamos, Paulo, eu particularmente não gosto de escrever esse. Obrigada.
particularmente, eu também não prescrevo para... Na verdade, faz anos que eu não prescrevo esse exercício, tá? Eu não estou dizendo que tu deve prescrever ele para as pessoas em geral, justamente. É um exercício que ele é muito bom, mas ele é muito difícil de executar. Em relação a uma puxada pela frente, por exemplo, a diferença de ativação, ela não é tão considerável. Por exemplo, se a gente for falar de um bodybuilder, por exemplo, que precisa daquele detalhe, do detalhe, do detalhe, do máximo de recrutamento possível de fibras musculares para ativar o máximo possível, cara, se o cara tiver um bom movimento, eu não vejo por que não prescrever, por que não utilizar. Principalmente se a gente for falar em pico de contração, né, fazer um tempo de tensão maior, cadenciar o movimento, utilizar uma carga menor onde ele consiga estabilizar bem, pode ser interessante, principalmente em cutting e pré-contest, pode ser legal de se usar, porque a gente tem uma ativação e a gente tem um recrutamento maior desses músculos. Mas para o público em geral, realmente também não acho interessante. Mas isso não significa que seja um péssimo exercício, que seja um exercício proibido, como eu estou vendo aqui no vídeo a pessoa dizer, ou como a gente vê em muitas academias que eles proíbem esse exercício por ele ser lesivo. Então, o exercício em si ele não é lesivo. A maior parte das pessoas tem uma dificuldade maior de executar, isso realmente. Mas, em termos gerais, o que acontece? As pessoas elas têm essa tendência realmente, quando faz a puxada, jogar o cotovelo para trás, rotar o ombro para frente, né? Isso aqui é lesivo. Sem contar a parte aqui da cervical, que como a pessoa não consegue levar a barra para as costas, ela leva a barra no pescoço, então ela inclina o pescoço para frente. Então ela consegue fazer uma abdução das escápulas, uma rotação anterior de ombro e jogar o pescoço para frente, forçar a cervical para frente e para baixo, tudo ao mesmo tempo. Realmente, isso é péssimo. Porém, o exercício em si ele é muito bom e é realmente muito difícil de executar. Eu gosto de comparar ele, por exemplo, com o desenvolvimento por trás com a barra, que é um exercício que eu particularmente gosto muito de fazer, mas prescrevo para poucos alunos. Por quê? Justamente, poucos alunos têm essa mobilidade adequada, necessária de ombros, e esse controle de escápulas de ombros, dissociação e controle de ritmo escapular suficiente para executar de forma adequada. Então, o adequado é que a barra esteja aqui atrás, como no agachamento, e os cotovelos estejam lá para frente. E a barra fique lá no trapézio, né? Em cima dos ombros, encostadas no trapézio, da metade ali do trapézio, para que tu consiga fazer o movimento adequado, assim como no desenvolvimento com a barra por trás, assim também na puxada por trás. Então, assim, se o indivíduo tiver essa capacidade de fazer a execução, legal, pode ser muito bom. Se ele não tiver toda essa mobilidade, flexibilidade e coordenação para fazer, realmente vai ser um péssimo exercício. Mas eu acho que a maior parte dos exercícios tem esse porém, né? Alguns mais, outros menos. A explicação que a pessoa está fazendo é justamente essa. Que a pessoa não... As pessoas, quando elas fazem a puxada por trás, elas fazem essa rotação. O que acontece? A gente vê muito comumente também a pessoa fazendo a puxada pela frente, fazendo essa mesma rotação, né? Quando a gente faz a puxada pela frente, é muito comum ver a pessoa fazer a puxada, botando o cotovelo para trás e jogando o ombro para frente, e utilizando o trapézio para estabilizar o ombro também, que não é legal. Então, tanto na puxada pela frente quanto na puxada por trás, a gente vai ter os mesmos comandos, né? O mesmo checklist. Independentemente dela ser por trás ou dela ser pela frente, a gente vai ter que abrir o peito, encaixar as escápulas e fazer depressão de escápulas e adução de escápulas, fazer o encaixe lá, depressão dos ombros, para fazer a puxada com o cotovelo indo em direção à dorsal, com o peito aberto, fazendo a rotação externa do ombro, para a gente fazer realmente a contração aqui da dorsal. Se a gente deixar o cotovelo ir para trás e o ombro rodar, a gente perde esse tipo de contração. Isso vai ser o mesmo checklist. O que diferencia? Que fazendo pela frente a gente precisa de menos mobilidade de ombro, menos flexibilidade de peitoral e é um encaixe mais fácil de se fazer. Então requer uma coordenação, uma propriocepção menor. Então acho que em relação à puxada pela frente ou por trás é isso. Tem alguém que quer me sacanear aqui, mandou abdominal de rodinha. Eu não vou fazer abdominal de rodinha. Não vou mesmo.
Já fiz. Eu acho que se 4 pessoas falarem 5, para você fazer, você vai ter que fazer. É um desafio. Estão contra mim hoje, né? Bom, vocês têm que engajar aí, então, vocês viram, né? Sacanagem, né? Fazer abdominal na rodinha às 8 e pouco, 9 horas da noite é pra ferrar o cara. Bom, ó, vocês têm 4 minutinhos aí pra votar se vocês querem me ver corrigindo e falando sobre abdominal na rodinha ou não. Porque a gente já tá em 8h51, então 4 minutos eu vou precisar de uns 5 minutos pra fazer. Então, Se colocarem, se comentarem para você fazer, vai fazer. a pedido de quem tá acompanhando, eu posso me esforçar. Cara, esse aqui é legal, a fundo, glúteos ou quadríceps? Os dois, pô. Deixa eu ver o que ele fala no vídeo. Então. Por quê? Tá, beleza. Pra mim, moço, pessoa aqui já começou mal. Então, a pergunta, nome e título desse vídeo é a fundo. Para glúteos ou para quadríceps? Beleza? Antes de eu ver, eu já estava falando, né? Os dois. A fundo pega os dois. Então, o que acontece? A fundo é aquele agachamento unilateral, na verdade é uma base anteroposterior, né? Tu tem um pouco de peso ainda na perna de trás, embora seja 70%, 80% do peso na perna da frente, a gente ainda tem algum auxílio, mesmo que só de equilíbrio na perna de trás. Mas então, o afundo é o exercício que a gente vai fazer a pressão na perna da frente para fazer o movimento. E aí a pergunta ali já do título do vídeo é se é um exercício para quadríceps ou para glúteo. E eu já respondi, minha opinião, para os dois. Mas o ponto que ele está fazendo aqui no vídeo é o seguinte, e quando dá para me ver inteiro aí? Quando tu tá na posição do afundo, tu tem que deixar o teu joelho, tíbia e fêmur 90 graus. E aí eu já não concordo. Por quê? Porque se tu tá a 90 graus aqui, tu necessariamente vai usar a perna de trás para fazer força também. Não tem como tu subir. Não tem como tu subir, né? Com o peso dividido o tronco ereto e o joelho da frente 90 graus, sem fazer bastante força na perna de trás. E a ideia é jogar o peso o máximo possível na perna da frente. E ele está dizendo que tu não pode avançar o joelho, que o joelho tem que estar a 90 graus. Que se o joelho está a 90 graus, tu tem pouca flexão de quadril e aí tu não utiliza o glúteo. Mas isso está errado por vários motivos. Primeiro, se tu tiver assim, quando tu subir, tu vai usar quase que meio a meio, força na perna da frente e na perna de trás. E a gente não quer isso, a gente quer botar o maior peso possível na perna da frente. Segundo, é praticamente impossível tu subir com o joelho 90 graus, né, alinhado com o teu tornozelo. Até porque se é um exercício que é dominante de joelho, que é com ênfase em quadríceps, tu vai ter que avançar um pouquinho para conseguir recrutar o quadríceps e fazer a força. E no momento que tu joga o teu joelho um pouquinho para frente, tu também faz um ajuste aqui do quadril. E mesmo que a gente esteja só 90 graus, o glúteo que faz a extensão do quadril. Então, pelo menos da metade do movimento para cima, a gente vai ter uma boa ativação, um bom recrutamento dos glúteos, do máximo. Outro ponto, glúteo médio também é glúteo. Glúteo médio faz a rotação externa. E todo exercício que é unilateral, né, de membros inferiores, vai utilizar muito o glúteo médio para estabilizar o quadril. Ele faz a rotação externa do quadril. Bom, vocês já viram que quando eu levanto aqui, ó, eu já projetei meu joelho para frente e subo, né? Então, o joelho não vai ficar alinhado com o teu tornozelo e não vai estar 90 graus quando tu vai fazer força. Mas o glúteo médio é o músculo que faz a rotação externa do quadril. Ele faz essa estabilização, faz o giro, né, da perna para fora, estabilizando a rotação externa, né, fazendo rotação externa do quadril e da coxa aqui da perna. E ele não permite que tu tenha uma rotação interna, um colapso de joelho, tornozelo e quadril. Então, se tu for ver por essa forma, só de tu ter que alinhar o teu joelho e a tua perna não poder entrar, tu já está utilizando e recrutando, ativando muito o glúteo médio. E mesmo que tu consiga manter
o peso nas duas pernas, que não é o que a gente quer, e manter o joelho alinhado com o tornozelo, que não é impossível, mas é bem difícil, tu ainda vai ter uma extensão do quadril. Se tu tem extensão do quadril, tu tem ativação de glúteos. Então ele trabalha os dois. O que acontece? Quanto maior a flexão do quadril, maior a ativação do glúteo. Assim, quanto maior a flexão do joelho, maior a ativação do quadríceps. Então, para mim, o movimento ideal é jogar o teu tronco um pouquinho mais para frente, né? Posicionar o peso do tronco um pouco mais para frente com uma flexão de quadril um pouquinho maior, jogar o teu joelho um pouquinho para frente, um pouco além do teu tornozelo, talvez quase lá na ponta dos dedos do pé, de repente às vezes até mais do que isso, dependendo do exercício que a gente for fazer, ou da carga, ou se for com barra ou com halteres. E quando tu for fazer força, eu tenho sim uma flexão de quadril e eu tenho uma extensão do joelho do quadril. E aqui vocês podem ver que eu tenho uma contração de glúteo médio bem grande e eu tenho uma contração do glúteo máximo. Se eu for fazer, por exemplo, recuo, tirar essa perna e vir com ela, eu tenho uma extensão completa do quadril e eu tenho uma ativação bem grande de glúteo máximo também. Mas aqui não significa que eu não esteja recrutando ele, eu tenho uma ativação grande dos dois. Já foi? Então, não confere a informação aqui. E aí, as pessoas falam que eu vou ter que fazer coisa da rodinha? Estou esperando a galera comentar. Tá esperando a galera comentar? A galera tá muito boazinha? Tá bom. E aí, por fim, eu tenho um que é bem legal aqui, que me mandaram, que são de exercícios para o manguito. Manguito é o grupo... Manguito é um grupo de 4 músculos que estabilizam a cápsula articular do ombro, a articulação do ombro. Então a gente tem o manguito rotador, normalmente o pessoal acha que é um músculo só, mas na verdade são 4, tá? O subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Um que sai da fossa subescapular, na frente da escápula, outro supraespinhal, aqui em cima, na espinha da escápula, o infraespinhal, que fica logo atrás da escápula, embaixo da espinha da escápula, e o redondo menor, que é o músculo das costas, que fica, tem origem ali na borda inferior lateral da escápula, e todos eles se inserem no úmero. Alguns na crista do tubérculo maior, outros na crista do tubérculo menor. 3 deles do tubérculo menor e um deles do tubérculo maior do úmero. E eles fazem a estabilização da nossa cápsula articular do ombro. Então, quando a gente faz força, a gente usa deltoide. Mas quem controla as rotações e estabiliza a cápsula articular, para a gente não ter movimento e impacto úmero-acromial, ou seja, do úmero, osso do braço, com o acrômio, osso da escápula, são esses músculos do manguito rotador que a gente estava falando. E é isso que é uma coisa que pouca gente sabe. E esse post até ele é legal, embora eu não concorde muito com esses exercícios, ele está mostrando no cabo, no cross, fazendo rotação interna e rotação externa para os manguitos rotadores, para os músculos do manguito. Então o que acontece? Eu não gosto do cabo porque eu não gosto muito de fazer esses exercícios com movimento nem com muita carga. Eu prefiro fazer eles com elásticos isométricos para ativação. Por quê? Porque durante todos os exercícios, depois que o músculo está ativo, tu vai estar recrutando esses músculos para estabilizar. Então eles vão estar funcionando e fazendo força. Então eu gosto de usar os elásticos como exemplo para fazer a rotação externa ou a rotação interna de forma isométrica, ou seja, faz a força e mantém. E aí tem um ponto bem legal desse vídeo, que é, ele está explicando no vídeo que se tu não fizer não abrir o peito, não fizer a adução e a depressão das escápulas e não apertar o corpo com os cotovelos, ou seja, não colar o braço no corpo, tu vai usar o deltoide ou o trapézio e não os músculos do manguito. Então, sim, isso é bem legal. Seja no cabo ou seja no elástico, tu tem que fazer a adução e depressão da escápula, ou seja, colar elas lá para trás e jogar os ombros das escápulas para baixo. Tu precisa pressionar os braços contra o teu corpo e aí sim fazer essa rotação externa para fazer a ativação dos músculos de trás do manguito. E na frente é a mesma coisa. A adução e depressão das escápulas vai colar o braço no corpo e vai fazer a rotação interna e sustentar. E o outro erro muito comum desse exercício é as pessoas
forçarem muito lá ou trazer aqui. Isso aqui, lembra, o braço tem que estar colado no corpo, então o movimento ele não precisa ser grande, ser amplo. Apertou, fez força aqui para ativar, fechou. Pegou aqui, abriu o peito, encaixou, fez pressão do braço contra o corpo, fez a rotação, aqui tu já está ativando. Não precisa trazer ele, senão tu descola lá, e aí que a gente está falando pega peitoral e deltoide, e aqui vai pegar dorsal, trapézio, e deltoide não vai pegar os músculos que a gente quer. A gente fechou o tempo, é isso? Bom, fechando o tempo. Tem mais uma coisinha para falar desse post, mas eu deixo para o próximo. Provavelmente mais para o final da semana, na segunda que vem. Espero que tenha sido divertido aí. Hoje eu nem me irritei tanto, não estava falando tanta merda nos vídeos. Muito obrigado aí pela presença. Continue enviando lá os posts, os conteúdos e os exercícios que eu vou continuar falando sobre eles. Amanhã a gente vai falar mais sobre treino de core, que é bem importante, e na quarta a gente volta de novo para terras e coisas do gênero. Beleza, pessoal? E aí na quinta eu não sei o que eu vou fazer de live ainda, se vocês quiserem mandar eu vou abrir uma caixinha. Valeu? Muito obrigado, boa noite e até amanhã às 20 horas e 30 minutos. Próxima live.